Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro, estamos começando mais uma aula de matemática aqui no PVS Ação. Nossa aula de número 30. Sim, não vamos perder a conta, 30 aulas de matemática. Não desanimem, não percam gás agora, tá? Hoje nós vamos falar de pirâmides, então é dando continuidade na parte de geometria espacial, depois de terminar prismas na aula 28, na nossa aula passada. E uma vez que a gente aprendeu sobre prismas, pirâmides se torna um assunto mais intuitivo, vocês vão ver. Então na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de pirâmides, conceitos, construções, área de pirâmides, volume de pirâmides com exemplo no GeoGebra e um pouco sobre tronco de pirâmides também, tá bom? Esse assunto de tronco é novo, vocês não viram tronco de prismas, mas quando for falar tronco de pirâmides, a gente vai ver porque a gente não viu tronco de prismas, por exemplo, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje, lembrando que as listas de exercícios se encontram no Drive, tá? Vocês podem fazer, a lista tem gabaritos comentados, deem uma olhada. Caso assim não tenham entendido ou tenham visto outro exercício, tenham dúvida, vocês podem procurar a equipe, tá? Podem procurar todos nós, não fiquem com vergonha, tá? Não fiquem assim acanhados de chamar a gente. Nós estamos aqui para ajudar vocês e reforço sempre isso, tá bom? Essa troca, essa participação é muito especial. Ainda mais nesse período à distância, tá bom? Pra gente saber como é que vocês estão, se estão acompanhando a matéria, se estão entendendo. Então, assim, caso tenha algum problema, procurem a gente mesmo, tá? A gente está aberto a tirar dúvidas e conversar com vocês, beleza? Então, vamos de fato começar a nossa aula de hoje, pirâmides. Bom, então aqui eu estou considerando um polígono, por exemplo, ABCDE, então um pentágono, contido em um plano alfa e um ponto V exterior ao plano do polígono, ou seja, nós temos aqui um polígono, um pentágono, nesse plano alfa, né? E dei spoiler, e um ponto V lá em cima, tá vendo? Exterior. Mas esse ponto V poderia tranquilamente estar embaixo, tá? Esse ponto V só está externo a esse ponto alfa, ele não pertence a esse ponto alfa, tá bom? Eu chamei de V porque a gente vai ver mais pra frente, mas ele é o vértice, tá? Tá escrito aqui. Por isso que eu chamei de V, para ser uma coisa mais intuitiva, tá bom? Então a gente vai traçar os segmentos de reta VA, VB, VC, VC e DE. Então a gente vai pegar ó, VA, VB, VC, VC, VD e VE, tá? Então cada dois vértices consecutivos do ABCDE, do pentágono, determinam com V um triângulo. Se a gente pega cada dois vértices consecutivos, A e B, B e C, C e D, D e E, E e A. E esses triângulos, junto com o polígono ABCDE, o polígono da base, que é o pentágono, determinam um poliedro chamado pirâmide de base ABCDE e vértice V. Então, nesse caso aqui, né, é uma pirâmide de base pentagonal, tá bom? Assim, qualquer polígono poderia ser o polígono da base a partir do triângulo, né? Porque a gente já viu que não tem polígono de dois lados, mas existe polígono de três lados, que é o triângulo. Então, a partir do triângulo, qualquer um poderia ser o polígono da base, beleza? Nesse caso aqui, escolhi um pentágono, tá? Então, essa aqui é uma pirâmide de base pentagonal ou uma pirâmide pentagonal, beleza? Basicamente, a pirâmide é isso. Nós vamos ter um ponto exterior ao plano, tem um polígono no plano, a gente vai ligar esse ponto exterior aos vértices do polígono e vamos criar faces laterais sendo triângulos, tem uma base, isso nos dá uma pirâmide, tá bom? Se vocês imaginarem aí, buscarem no imaginário pirâmides, vocês vão se lembrar, sei lá, das pirâmides do Egito, por exemplo, né? São pirâmides. Então, no prisma, né, nós tínhamos as faces laterais sendo retângulos, né, podendo ser quadrados também, né? Paralelogramo. Então aqui, ó, as faces laterais são triângulos, são triangulares. Beleza? E aqui até marquei a altura, ó, a altura do prisma é lá do prisma até o centro do polígono da base, tá vendo? Isso nos dá a altura do prisma, sempre fazendo 90 graus, tá? Fazendo 90 graus com o plano, no caso. Beleza? Então, isso aí é uma construção e um pouquinho da definição de pirâmides. Bom, a região do espaço ocupada pela pirâmide é formada pelos pontos dos segmentos de reta que ligam o vértice V aos pontos do polígono da base, que a gente viu, né? A distância do vértice ao plano da base, que indicamos por H, a altura, é a altura da pirâmide. E os segmentos de reta VA, VB, VC, VD e DE são chamados de arestas laterais. Então, né, ó, VA, VB, VC, VD, que está lá atrás, e VE são chamados de arestas laterais. E os triângulos VAB, VBC, VCD, VDE e VEA são chamados de faces laterais da pirâmide, beleza? É só não se perder quando você nomear o polígono da base, né? Põe em ordem alfabética.
quando for percorrer ele, percorre num sentido ou horário ou anti-horário, para não se perder, tá? Vai marcando e vai vendo. Então, no caso, ó, é uma base pentagonal, não é? Então, quantas arestas laterais ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Quantas faces laterais ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Porque é pentagonal, né? Se fosse uma pirâmide de base quadrada ou uma pirâmide de base triangular, esses números mudariam, né? Então, assim, tenham em mente que às vezes ele vai dar só o nome do poliedro e vocês têm que imaginar, ou vocês podem desenhar, claro, mas sempre que desenhar, procure desenhar certo, e sempre que for pensar, procurem pensar certo, porque isso ajuda muito, tá? Ou no caso dele dar a imagem também, identifiquem o que é, façam assim, uma contagem dos elementos, uma descrição bem feita, para que não ocorram erros, para que vocês não se percam, beleza? Por isso que aqui a gente chama de ABCDE, né, intuitivo, chama de V e vai fazendo, em ordem alfabética, beleza? Então, ok. Alguns exemplos de pirâmides. Então aqui eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de pirâmides. Por exemplo, aí nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Elas são diferentes entre si? Tempo para pensar. São diferentes? Claro que são diferentes. Qual a diferença assim entre elas? Principal que vocês olhem. Pô, todos têm um vértice lá externo, são pirâmides. Mas o que muda? O que está mudando aqui? Está mudando a base, né, galera? Olha só. Aqui a base é um quadrado. A gente está vendo aqui, ó, que os lados aqui são congruentes, ângulos internos de 90 graus, 4, né? 4 lados, então é um quadrado. Na segunda é a nossa pentagonal mesmo. E na terceira, ó, a base é um triângulo. E o vértice não tá tipo retinho aqui, né? Não é uma pirâmide reta. Tá meio que oblíqua, tem um ângulo de inclinação aqui, tá bom? Então na primeira pirâmide ABCDE, né? Tô usando aqui, ó, ABCDE é a pirâmide, ó, ABCDE, a pirâmide toda, tá? Os 5 pontos que compõem a pirâmide. É uma pirâmide de base quadrada ou pirâmide quadrangular. O polígono BCDE é a base dessa pirâmide. AC é uma aresta lateral, tá? Então aqui, ó, AC, tanto AC quanto AD, quanto AE, quanto AB são arestas laterais, tá bom? BC é uma aresta da base, então aqui, ó, BC com certeza uma aresta da base, né? Pertence à base aqui. E o triângulo ACD, aqui o triângulo ACD, é uma das faces laterais. Beleza? Pegou um exemplinho só para mostrar. Mas é claro que tem outras faces laterais. Por exemplo, ABC também é uma face lateral. A segunda é uma pirâmide de base pentagonal, que foi meio que a gente viu, né? Ou pirâmide pentagonal. Tá vendo que tem essas duas nomenclaturas. Olha, vai falar pirâmide de base pentagonal, então já sei que a base é um pentágono e aí constitui a pirâmide. Ou pirâmide pentagonal. Ai, meu Deus, o que é uma pirâmide pentagonal? Nada mais é do que uma pirâmide de base pentagonal. Tá? O que dá o nome para a pirâmide é o polígono da base. Tá bom? Porque a construção é a mesma. E a terceira tem base triangular, né? A base é um triângulo, então é chamado de tetraedro. A gente vai ver um pouquinho mais sobre o tetraedro, tá? Mais pra frente. Mas ele existe, ele parece ser um pouco estranho, um pouco difícil de enxergar, mas tanto a base quanto as faces laterais são totalmente triângulos, né? Nós construímos um triângulo, né, num plano, um ponto externo a ele, unimos esse ponto externo aos vértices do polígono da base, nós vamos ter triângulos, tá bom? Então aqui, essa face aqui é um triângulo, essa face aqui é um triângulo, aqui está aqui atrás é um triângulo e aqui é de baixo, que é a base, é um triângulo também. São 4 faces triangulares no caso. Beleza? Ok, então. Então agora nós vamos ver a pirâmide regular. Bom, a pirâmide regular é uma pirâmide reta, então ela não está oblíqua, né? Como a gente acabou de ver o último caso ali do tetraedro, né? É uma pirâmide que está reta, cuja base é um polígono regular. Então a base tem que ser um polígono regular, ela tem que ser reta, tudo isso compõe uma pirâmide regular. E a gente vai considerar uma pirâmide cuja base é um quadrado e com arestas laterais congruentes. Nesse caso, estamos considerando a do quadrado, tá? Mas se fosse, sei lá, um pentágono regular, um hexágono regular, um octógono regular, e ela tivesse reta, seria uma pirâmide regular também, beleza? Então a gente está considerando uma pirâmide com a base quadrada, né? Ou a pirâmide quadrangular, como chamam, e com arestas laterais congruentes. Ou seja, as arestas laterais têm a mesma medida, tá bom? Então aqui, ó, construímos um quadrado num plano, um ponto P, não mais V, tá? Ele chamou de P aqui. Só pode ter essas variações. O que você tem que entender é que continua sendo vértice, beleza? Um ponto P externo a esse plano, unimos aqui com os vértices do polígono da base,
e temos aqui nossa pirâmide regular. Reparem que, ó, na base nós temos um quadrado, então ângulos internos de 90 graus, lados congruentes, beleza? Nesse caso aqui, as arestas laterais vão ser congruentes, ou seja, PA, PB, PC e PD têm a mesma medida. Por mais que não pareça, ó, isso aqui é uma ilusão de ótica, ele está desenhado no plano. Esse pontilhado aqui, essa aresta pontilhada, parece ser menor, mas não é, só está lá atrás, só está mais distante, tá bom? Essas arestas laterais são congruentes. E como é que ficaria a planificação dessa pirâmide? Então, bom, nós temos aqui a base, né? E 1, 2, 3, 4 faces laterais que são triângulos, né? E são congruentes. E mais ainda, né? Já que essas arestas laterais são congruentes, esses lados aqui, ó, dos triângulos, né? Os lados que são as arestas, são congruentes também. Então, essas faces laterais são triângulos isósceles. Beleza? É claro que a base a gente não pode afirmar que é igual, não está dizendo nada disso, mas pode acontecer de tudo ter a mesma medida, e aí seriam triângulos equiláteros, mas nesse caso aqui são triângulos isósceles, beleza? E aqui ele marcou o A, ó, marcou um Azinho na face, tá vendo? Ó? Traçou a altura desse triângulo aqui da face, tá? E essa altura ele chamou de A. Então isso aqui, ó, é a apótema da face, beleza? A gente já viu o que é o apótema, né? O apótema a gente inscreve, volta nas aulas se não estiver muito claro, tá? Na aula lá de polígonos, lá no final, beleza? Bom, o apótema a gente pega, inscreve um polígono numa circunferência, ou seja, a gente desenha uma circunferência em volta do polígono, né? E fala que a apótema é o quê? É a medida, né, do raio, então, tipo, do raio da circunferência do círculo, né? Que está lá no meio, até a face, né? Até o segmento aqui do lado. A menor distância possível, né? Então isso aqui seria como se fosse o raio, né? O raio da circunferência do círculo. E isso aqui seria o apótema, beleza? Então não se confundam, mas tem aqui, ó. Se ele traçasse aqui o Azinho, faria 90 graus. E isso aqui vai ajudar a gente a fazer diversos cálculos, tá bom? Então essa aí é a nossa pirâmide planificada aqui no caso. Bom, essa pirâmide é regular, pois sua base é um polígono regular, que é um quadrado, e suas arestas são congruentes. E a pirâmide é reta, tá vendo? Ó? Ela tá retinha, ela não tá tipo curvada. Se ela tivesse curvada já não seria mais regular, beleza? Porque isso acarretaria que as arestas não seriam mais congruentes, beleza? Então nesse caso a gente ainda pode afirmar que podemos afirmar que o segmento de reta PG, que é esse aqui do meio, ó, PG, tá vendo? Que liga o vértice ao centro da base, ele é a altura da pirâmide, tá? Não é a altura do triângulo, a altura da pirâmide em si. Ele vai lá, ó, lá de cima até o centro do polígono da base. Como é que a gente acha o centro aqui, nesse caso do quadrado? Bom, a gente traça as duas diagonais e vai achar o centro, né? Ah, no hexágono. Liga as diagonais também que você vai achar o centro, tá bom? Beleza? Então, show. As faces laterais são triângulos isósceles e congruentes, foi o que eu falei um pouquinho antes. E a altura de cada face lateral é chamada de apótema da pirâmide. Então, tá vendo? Ó? Esse aqui é o apótema da pirâmide, que a gente está chamando de A. Apótema da pirâmide regular. Beleza? Então tá. Pirâmide regular. Ainda em pirâmide regular. Em toda pirâmide regular, devemos destacar 4 importantes triângulos retângulos nos quais aparecem. Então a gente vai ver a aresta da base, que a gente está chamando de L. A aresta lateral, que a gente está chamando de L1. O raio da circunferência circunscrita à base, que é o R, que eu falei para a gente imaginar e voltar lá se não estiver muito claro. O apótema da pirâmide A, que a gente acabou de ver. O apótema da base, o A1. E a altura da pirâmide H. É claro que essas letras aqui, essas nomenclaturas, eu que escolhi. Vocês podem criar quaisquer letras, quaisquer incógnitas que façam sentido, tá bom? Mas nesse caso aqui a gente está chamando de L, L1, porque L lembra lado um pouco, tá? Então L, L1, apótema a gente chama de A, beleza? A minúsculo para quando for calcular a área, botar um A maiúsculo e lembrar, ou escrever a área mesmo. Enfim, o que não pode é se perder, o que não pode é se enganar com essas nomenclaturas, tá bom? E a altura da pirâmide a gente acaba chamando de H, né? Vem do inglês height, por isso que a gente chama de H. Se a gente chamasse a altura de A, talvez seria um pouco pior também.